Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós vamos começar agora a conversar sobre a nossa respiração. O especialista do dia de hoje é o fonoaudiólogo Grijalba Rodrigues. Bom dia. Bom dia. Então, o que a gente pode falar sobre a fonoaudiologia quando a gente está conversando sobre respiração? Então, a fonoaudiologia é a ciência que estuda toda a comunicação humana. Fala, voz e como combustível principal, assim como um carro necessita da gasolina, o combustível principal da voz é o ar, ou seja, a respiração. Então, uma respiração adequada vai favorecer uma fala fluente, uma fala adequada, inteligível, assim como uma qualidade vocal para um cantor, dentre diversos fatores. Então, na realidade, isso pode até influenciar a pessoa, por exemplo, durante a vida social. Justamente por causa dessa construção da fala, por causa dessa construção das frases, por causa do entendimento também que a outra pessoa vai ter em relação a você. Com certeza, a respiração vai influenciar totalmente. A respiração está totalmente ligada ao nosso sistema emocional. Uma pessoa ansiosa, ela vai ter uma respiração mais ofegante, uma respiração com um ciclo, uma frequência maior. Já uma pessoa mais para baixo, uma pessoa mais calma, aquela respiração bem profunda. Então, influencia totalmente, tanto na fala quanto na vida por inteiro. E quais são os principais erros de respiração que as pessoas costumam cometer? Então, os erros de respiração, eu vou colocar em ponto, depende do que tipo de atividade eu vou exercer. Nós dizemos que temos tipos e modos respiratórios diferentes. A respiração ela pode ser superior ou clavicular, aquela respiração mais peitoral, onde eu respiro subindo o ombro. Ideal para certas atividades, por exemplo, o nadador utiliza muito dessa respiração, pois ele necessita trocar esse ar rapidamente, ele precisa botar esse ar para fora e inspirar um ar novamente num tempo muito curto. Já o cantor, ele utiliza de outro tipo respiratório diferente, que é o que a gente chama de tipo costal diafragmático, onde ele necessita ter uma expansão torácica o maior possível para poder armazenar o máximo de ar possível, para executar a sua música, executar a sua frase melódica. Então, o tipo de respiração vai de acordo com o objetivo da pessoa. E a forma correta de respirar, então, segue essa mesma linha? Sim, de acordo... Dependendo da profissão que eu escolhi, ou enfim, daquilo que eu preciso fazer com a minha respiração. Quantas sessões eu preciso de fono para chegar a essa respiração correta? O fono pode me ajudar em relação a isso? Eu preciso aprender a respirar sozinha? A gente pode, por exemplo, ensinar desde criança como respirar? Ou isso só acontece depois que você já tem uma maturidade em relação a esse assunto? Sim, a respiração ela é nata. Ela é um fator crucial para a vida. Nós respiramos, pois necessitamos do oxigênio. Desde quando bebê, nós crescemos com a respiração dita adequada, uma respiração abdominal. Acho que todo mundo já presenciou quando o bebê é deitado, a barriguinha dele sobe e desce. Só que com o dia a dia, a pressão, a correria do dia a dia, a ansiedade, isso faz com que aumentamos nossa frequência respiratória. Então a respiração vai ficando mais ofegante, vai ficando mais rápida e acabamos adaptando outro tipo respiratório. Então o tipo superior, como eu falei, aquele mais em cima, e acaba prejudicando. Por exemplo, se a pessoa segue uma carreira profissional de repórter, ela tem uma certa dificuldade. Assim como um cantor, ele vai poder ter uma melhor eficácia na sua música, no seu canto, com outro tipo de respiração, como eu falei anteriormente, o costal diafragmático. Então, nós já nascemos com esse tipo de respiração adequado, eu posso dizer assim. Só que com o passar do tempo, vamos errando, vamos cometendo nossos erros. A respiração influencia na fala? Com certeza. Como matéria-prima, como matéria crucial da fala, a respiração está totalmente ligada à fala. Então, se eu respiro pouco, se eu respiro rápido, tudo vai me influenciar. Por exemplo, se eu não puxo a quantidade de ar necessária, eu vou precisar, no meio da minha fala, no meio da minha frase, cortar a frase para poder fazer uma nova recarga e continuar a mensagem que eu estava falando. Então, ela vai influenciar diretamente na mensagem que vai ser transmitida. Se eu tenho uma respiração ofegante, vai passar para a pessoa que está me ouvindo uma mensagem de rapidez, de ansiedade, a pessoa vai ter uma imagem minha. Então, se eu tenho uma respiração também muito fraca, muito lenta,
vai passar aquela insegurança. Então, a respiração vai influenciar na fala, que vai influenciar na mensagem que vai ser recebida pela pessoa. Quando a gente costuma dizer ou a gente ouve que nós estamos sem fôlego, o que isso significa? Tem alguma coisa a ver com a respiração também? O ato de falar sem fôlego é uma expressão bem coloquial, que muitas pessoas utilizam. Pode ser um problema de saúde, ou seja, a pessoa pode ter uma dificuldade de saúde, por esse motivo ela não consegue respirar, assim como a pessoa pode estar ansiosa e o fato da ansiedade leva ela a pensar que ela está sem fôlego. Ouvimos muito dos nossos pais, nossos avós, respira fundo e solta. Porque, como eu falei, a respiração está totalmente ligada ao nosso sistema emocional, ao nosso sistema psíquico. Então, uma respiração profunda acalma o nosso batimento cardíaco, acalma e interfere totalmente no nosso organismo. Grijalba, é possível uma reeducação em relação à respiração? Porque a gente ouve muito sobre reeducação hoje em dia, né? Alimentar, enfim, quando você precisa estudar para alguma coisa, você tem que se reeducar em relação à sua rotina também. Mas e quando a gente fala sobre a respiração? É possível que eu reeduque a minha respiração? Sim, com certeza. Muito comum em cantores. Voltando um pouco para a minha área que trabalho com voz, cantores, repórteres. O cantor, às vezes, ele chega no consultório com uma respiração muito superior, ele fala, eu estava cantando certa frase, no meio da frase eu não consegui terminar ou não consegui alcançar aquela nota aguda. Por quê? Aí durante a avaliação percebemos que ele tem uma respiração superior, uma respiração clavicular. Ou seja, ele não consegue puxar a quantidade de ar necessária para emitir aquela nota, emitir aquele fraseado musical que era necessário para ele. E com exercícios respiratórios que trabalhamos com ele, ele vai instalando um outro tipo e assim adequando sua respiração. Esses exercícios precisam ser feitos todos os dias, depois que você atinge aquela nota que você queria, por exemplo, ele pode ser deixado de lado? Qual é a frequência disso? Não, ele tem que ser feito todo dia, é como uma técnica, é como algo que eu faço no café, no almoço, na janta. Eu necessito fazer todo dia para que o meu organismo tenha aquilo como automático. Eu automatize aquela respiração. E a partir daí trabalho aquilo ali durante o meu canto sem parar para pensar. Então é como escrever. Eu necessito praticar, eu necessito contar, eu necessito escrever aqueles números várias vezes para memorizar e chega um tempo que eu não preciso mais pensar naquilo. Age como natural, como automático. Quando uma pessoa tem algum tipo de problema respiratório, a fonoaudiologia pode ajudar em algum sentido? Sim. Tem muitos casos, hoje mesmo estudos recentes relatam sobre asmas. Crianças, principalmente, que têm muito problema de asma, a fonoaudiologia está desenvolvendo um estudo de crianças com asma, fazendo terapia fonoaudiológica e está tendo melhoras significativas, ou seja, adequando a criança respirar pelo nariz, soltar pela boca. Isso trabalha o controle, a coordenação pneumofonoarticulatória, que a gente chama, de todo esse mecanismo respiratório, desde a inspiração à expiração. Então, a fonoaudiologia ajuda grandemente. E pode ser feito tanto em crianças quanto na pessoa quando já é adulta? Sim, tanto em crianças como em adultos. Esses tipos de procedimento não são invasivos? Não. São exercícios, são terapias. É colocada a criança de uma forma mais relaxada possível e daí são feitos exercícios. Primeiro, a gente traz ela ao máximo de relaxamento possível e exercícios respiratórios são aplicados desde a inspiração, a expiração para ela puxar o ar profundamente, soltar o ar. Com o tempo ela vai tendo noção e a propriocepção, que é o conhecimento de si mesmo, ou seja, ela começa a sentir o pulmão inchando, começa a sentir por onde o ar está passando e isso traz a ela uma concepção de como a respiração funciona e como é a respiração natural. Ou seja, isso vai beneficiar bastante ela que tem um problema respiratório. Quem tem problema respiratório consegue cantar? Com certeza. Tem dificuldades, pode apresentar dificuldades, principalmente se ela tiver um problema, por exemplo, uma asma. Afeta bastante, mas ela consegue cantar. O ato de cantar depende muito. Se eu cantar em casa, é um canto, mas eu posso levar esse canto profissionalmente. O canto profissionalmente, temos problemas, temos dificuldades, mas isso nada que com acompanhamento médico, fisioterapêutico e fonoaudiológico não venha melhorar. E quando a gente diz, eu não sou capaz de cantar, isso é verdade? Ou se você fizer um trabalho lá no fono, se você, enfim, seguir todas as dicas e principalmente as técnicas de respiração, você consegue sim?
Com certeza, não só o fono, como um professor de canto. Ajuda bastante. Então, principalmente, fonoaudiólogo, professor de canto, a pessoa se tiver problema, procurar uma ajuda médica, tudo é necessário. Quando a gente ouve falar sobre o fono, a gente já imagina a maçã, já imagina a água, a questão do chocolate já arriscado, né, com aquela barra dizendo que não pode, que é proibido. O que a gente pode conversar sobre esses alimentos? Existe algum alimento que interfira na respiração ou isso está somente ligado ao nosso aparelho mesmo em relação à fala? Como que a gente consegue classificar essa questão? Esses hábitos que você falou aí são as maçã, o chocolate, o leite. São certos alimentos que influenciam no que a gente chama de saúde vocal. Então, esses alimentos são prejudicial se eu for usar a voz profissionalmente. Por exemplo, eu vou cantar e antes de cantar, eu tomo um copo de leite achocolatado, tomo um café. E isso, como eu vou ter uma demanda vocal depois, isso vai me trazer problema, pois o leite, ele deixa a mucosa da prega vocal mais espessa. Então eu vou ter aquela sensação de pigarro, aquela águazinha lá na garganta e com o tempo eu vou querer pigarrear. E isso vai ter dificuldade. Por segundo plano, consequentemente, vai afetar a minha respiração, porque eu vou ter que interromper aquele ciclo respiratório, parar, respirar, fazer aquela estratégia para tirar aquele negócio que está me incomodando, e tudo isso vai interferir no meu estado emocional que eu vou estar para passar aquela música, por exemplo. Hoje em dia temos muito ar-condicionado. Ele esfria, sim, ainda mais nós aqui num clima bem quente, porém ele produz um ar seco. Então falamos, logo em seguida sentimos a boca seca, sentimos a garganta seca. E às vezes precisamos respirar para repor o fôlego, o que não é suficiente. Então todos esses hábitos são hábitos que a gente chama de saúde vocal ou higiene vocal. E normalmente quando a gente está doente também, por exemplo, essa respiração é um pouco diferente, né? Acontece de uma forma diferente. Com certeza. Toda a respiração, como eu falei anteriormente, está ligada a todo o nosso estado de saúde e doença, o nosso estado emocional. E, principalmente, o sistema circulatório, o sistema respiratório, está ligado ao sistema circulatório, porque é dele que vai o oxigênio para o organismo. Então, o coração manda o sangue rico em CO2, vai ser expulso, onde vai ser captado novamente o oxigênio após a respiração. Então, se eu tenho uma respiração profunda, uma respiração calma, eu vou baixar meus batimentos cardíacos, vai interferir em todo o meu metabolismo, vai me relaxar e pode melhorar na minha qualidade de vida, no meu momento ali de doença. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso intervalo e antes disso eu gostaria de ler a mensagem do Valdo que diz assim: bom dia, Isabelle, me chamo Valdo, assisto ao Estilo de Vida quando estou de folga, adoro esse programa, sou segurança de um condomínio aqui de Manaus. Muito obrigada pela sua participação, continua assistindo com a gente, depois do intervalo a gente volta.